E aí galera, beleza? Então, hoje estamos aqui para bater um papo diferente. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer a minha próxima preparação. Então, temos um campeonato aí daqui 2 semanas e vou estar mostrando aqui passo a passo para vocês como que eu vou me finalizar agora nessa segunda semana, ou seja, do 14º dia até o 7º dia final, porque depois a gente vai fazer algumas mudanças ainda, né? Atualmente, esse ano, meu corpo evoluiu muito, meu físico melhorou assim, estrondosamente. Comecei a ajustar os meus pontos fracos e tudo, e sempre tinha comigo os meus coaches, tudo que me acompanhava, e esse ano eu estou fazendo as minhas preparações. Mas o que eu comecei a notar nessas melhoras é que a partir do momento que eu começo a me observar, onde eu via que às vezes tinha dia que, como o meu dia é muito dinâmico, como todo mundo sabe, eu dou as aulas de personal. Tem dia, pode ser que aconteça de ter algumas falhas, o pessoal falta ou alguns buracos na agenda, e isso eu via que nesses dias eu ficava com menos fome. E no dia que eu dava aí 5, 6 aulas direto, eu tinha um gasto calórico maior, e nisso a gente sente mais fome. E nesses dias, ali na hora mesmo, no feeling, eu aumentava um pouco a minha alimentação, e nos dias que eu dava menos aulas, eu conseguia fazer uma diminuição, fazendo assim uma oscilação. Então eu comecei a entender melhor o meu shape, entender melhor o meu metabolismo, né, para tentar melhorar aí o meu shape, e graças a Deus tudo deu certo. Então, estamos aí no meu 17º campeonato, e eu quero que vocês entendam que o que eu vou passar aqui agora não é essa semana agora que vai definir o meu físico em cima do palco. Lógico que ela é importante, mas eu quero que vocês entendam que tem meses de preparação envolvido, tem muito tempo por trás disso. Então, não é só o que eu vou mostrar aqui agora que vai fazer total diferença, né? A minha categoria é a categoria muscular Men's Physique, né? Eu tenho mais ou menos aí uma média de pesando 78 quilos, 79, e a minha altura é 1,66. Então, a gente vai padronizar aí as refeições. Vou estar mostrando passo a passo aí para vocês, e como que a gente faz as refeições, e às vezes como a gente programa aí os macro e micronutrientes, certo? Então vamos começar lá do início. Eu acordo às 5h10 da manhã. Eu queria deixar um ponto aí bacana para o pessoal entender que muitos atletas fazem aeróbico em jejum, fazem o aeróbico em jejum. Só que como eu acordo às 5h10 da manhã, porque eu dou aula às 6, e aí tem que acordar, vir para o meu trabalho e fazer o café da manhã. Então eu não acho vantajoso em questão de, por exemplo, estresse, tudo, eu acordar às 4h30 da manhã para estar fazendo aí uns 40 minutos de aeróbico. Então eu não faço aeróbico em jejum, pelo fato de que eu acordo já muito cedo, e eu acho desnecessário acordar mais cedo ainda, fazer uma sobrecarga maior ainda, acordando mais cedo para estar fazendo tal aeróbico em jejum. Então eu vou explicar mais para frente qual o momento do dia que eu faço o meu aeróbico, beleza? Na refeição 1, vamos anotando aí, ó. A gente está utilizando atualmente 400 mg de cafeína, que é para ajudar a acelerar o metabolismo, e alguns manipulados que eu tenho comigo, de vitaminas, minerais, fitoterápicos, prescrito aí pelo meu médico, Dr. César, certo? De alimento a gente vai usar 200 gramas de arroz integral, 200 gramas de arroz integral como fonte de carboidrato, e 3 claras e 2 ovos, tá? Faço um omelete ou faço mexido, e utilizo aí um pouco de azeite para estar fazendo a omelete, e também, lógico, o arroz, né? E temperos, sempre temperos naturais que a gente utiliza aqui. Eu gosto muito de utilizar o ovo na parte da manhã como primeira refeição, que é uma fonte bacana, rápida e fácil de comer, e a gordura ali da gema me dá uma saciedade boa. Afinal, 1 grama de proteína tem 4 calorias e 9 gramas de gordura, e 1 grama de gordura tem 9
calorias. Então, dá uma saciedade bacana ali nessa primeira refeição, certo? Então, primeira refeição, 200 de arroz, 3 claras e 2 ovos, mais os meus manipulados. E a cafeína que eu utilizo aí para começar o dia bem dando um up bacana. A refeição número 2, às 8 da manhã, já dei 2 aulas, de 6 às 7 e de 7 às 8. Essa refeição das 8 da manhã é uma refeição sempre que me traz um dilema, é onde dá muita fome. Porque a refeição das 5h30, quando eu como ela, e eu fiquei algumas horas sem comer ali à noite, que eu estava dormindo, né? Ela rapidinho o corpo suga ela. E aí eu venho dando mais 2 aulas, e aí dá um gasto calórico muito alto. Então essa refeição das 8, ela é sempre um dilema, é um horário que eu tenho muita fome. Mas é um horário que eu não posso sobrecarregar muito em questão de carboidrato, proteínas, porque como eu tenho muitas refeições ao longo do dia, se eu sobrecarrego demais, quando chegar o fim do dia, não vai ter o que colocar. Então eu tenho que dosar. O que eu fiz? Eu estou utilizando 100 gramas de frango, e aí eu uso ele desfiado, que dá um volume maior, e 200 gramas de abóbora moranga. A abóbora moranga tem um carboidrato baixíssimo, baixo índice glicêmico, e eu posso usar em mais quantidade. Então estou usando 200 gramas de abóbora moranga, vai dar em torno de 10, 12 gramas de carboidrato, e me dá uma saciedade muito grande, que vai bater em umas 300 gramas de comida, né? Então 8 da manhã, 200 gramas de abóbora moranga e 100 gramas de frango, no meu caso, desfiado, certo? 10 horas da manhã, vem mais uma refeição onde eu já dei mais 2 aulas, de 8 às 9 e de 9 às 10. E aí também sinto um pouco de fome, os horários que eu mais sinto fome é amanhã, a parte da manhã. Ainda bem que eu não treino nesse horário. Mas a refeição das 10 eu já deixei ela um pouco mais hipocalórica, né? E utilizei basicamente as 200 gramas de frango, mais 200 gramas de arroz integral agora. Então vai dar quase meio quilo de comida. 200 gramas de frango e 200 gramas de arroz integral é a refeição das 10 da manhã, tudo. E aí 12h e meia é o meu almoço e o meu pré-treino. Então 12h e meia a gente vai vir aí com 100 gramas de salada, incluindo vegetais e legumes, 200 gramas de arroz também e 200 gramas de frango, certo? Então 12h e meia, 200 gramas de frango, 200 gramas de arroz e 100 gramas de vegetais, legumes e salada. Feito isso, eu treino às 14 horas, 2 da tarde. Dá mais ou menos 1h30 de pré-treino, certo? De digestão, de digestibilidade. Eu gosto muito de frisar sobre isso, né? Tem muita gente que come e vai para academia. Aquela comida que você comeu, principalmente sendo uma refeição tão grande assim, quase meio quilo de comida, ela não é absorvida ali naquele momento. Então você precisa de dar um tempo para que o seu corpo absorva absorva os nutrientes, né? Porque às vezes nem todos os nutrientes são absorvidos numa refeição. E dando esse tempo de 1h, 1h30, depende do que é a refeição. Uma refeição como a minha, igual eu acabei de citar, 1h30 é o ideal, tá? E aí você vai estar bem nutrido no treino, não vai estar com aquela sensação de empazinado e o índice glicêmico ainda elevado no organismo, né? Então 1h30 é um tempo bacana. Esqueci de citar aí que eu uso na refeição das 12h30 um multivitamínico e 4 gramas de ômega 3 e mais os meus manipulados novamente, como eu disse, prescrito pelo Dr. César. Então 1h30, depois a gente treinou 2 horas, eu treino em torno de 45 minutos, eu treino um grupo muscular por dia, né? Geralmente, só um exemplo aí, na segunda treino peito, na terça treino ombro, tá? Então eu jogo um grupo muscular por dia e dá em média aí 45 minutos. Feito isso, os 45 minutos, no fim do treino eu vou estar utilizando 20 gramas de creatina e 20 gramas de glutamina, mais 1 grama de vitamina C, tá? Esse é o meu pós-treino e meu pré-aeróbico. Então eu estou fazendo o meu aeróbico atualmente no meu pós-treino, certo?
Gostei muito disso, eu vi uma diferença muito bacana, assim, só que tem que estar bem nutrido, tem que se organizar na alimentação para estar fazendo essa estratégia de aeróbico. Só para vocês entenderem, no Campeonato Mineiro esse ano eu fiz aeróbico sempre de manhã, umas 7 da manhã e tal, estava separando o horário para fazer o aeróbico, 7, 8 horas. E para agora em Caxambu a gente fez o aeróbico assim, na hora do almoço, mais ou menos ali 11, meio-dia. E agora para a Copa Nordeste eu estou fazendo o meu pós-treino. Qual é o melhor? Eu costumo falar de deixar o aeróbico mais longe do treino, porque o momento do treino é um momento muito, digamos, até catabólico para o seu corpo. Se você entra com aeróbico, fica mais catabólico ainda, né? Só que desde quando você esteja com estratégias nutricionais e bem nutrido, não tem problema fazer esse aeróbico pós-treino. Só que tem que ter um consenso aí de alimentação, certo? Então, aeróbico atualmente, não estou dizendo que é o melhor, mas atualmente estou fazendo no meu pós-treino. Então, treinei 2 horas, acabei 2h45, tomei 20 gramas de creatina, 20 gramas de glutamina e 1 grama de vitamina C. Fiz 40 minutos andando de caminhada, e aí eu tenho certeza que o meu estoque de glicogênio vai estar bem reduzido. E aí eu venho com uma fonte de glicogênio rápida, que o corpo vai absorver rápido. A gente tem aí dextrose, maltodextrina, né? Atualmente eu estou utilizando um Glico HD, tá? Da marca Atlética Nutrition. Então venho com 20 gramas de Glico HD, que é um carboidrato de rápida absorção, vai deixar o meu glicogênio um pouco mais elevado, né? Onde durante o treino, durante o aeróbico ele abaixou. E se eu como, por exemplo, 200 gramas de arroz, pode ser que até que meu corpo digere aquilo, vai demorar um pouco. Então, Glico HD, rápido, ali, vai nutrir, vai suprir, e aí, meia hora depois, ou seja, por volta das 4 horas da tarde, 3h50, eu uso uma dose de whey isolado. Então, eu vim com carboidrato e desassociei ele da proteína uns 25 minutos depois ali. Vim com a proteína às 4 horas, 3h55 da tarde, com whey isolado, que tem uma absorção rápida também, para que a gente não perca tempo. Por exemplo, se eu usasse um frango até que ele fosse digerido, pode ser que demorasse, certo? 4 horas da tarde, uma dose de whey. E aí, muita gente erra nesse detalhe. Quando eu penso em pós-treino, é o momento que o seu corpo está mais precisando do nutriente. Aí o cara, o que eu tomo pós-treino? Whey, um carboidrato, o que eu como e tal. Mas esquece do pós, que é um momento que o seu corpo ainda está muito metabolizado, que está precisando de suporte. Então, tomei o whey 4 da tarde, às 16, 1h30 depois, 5h30 da tarde, onde eu já vou ter dado uma aula também, vou estar movimentando, eu faço mais uma refeição pesada, 200 gramas de arroz e 200 gramas de carne vermelha, tá? Joguei um pouquinho aí de carne no dia para estar melhorando a questão aí de creatina também, que às vezes é abaixada durante o treino, e dá um suporte de gordura também na dieta, certo? 200 de carne, 200 de arroz integral. 1h30 depois do pós-treino, ou seja, 5h30 da tarde. 7h30 da noite é um horário que eu estou bem corrido aqui, é um horário onde as academias estão cheias, né? E eu já vou ter dado mais 2 aulas, de 5h30 a 6h30 e de 6h30 a 7h30. Então, 7h30 eu venho com uma dose de whey ou umas 120 gramas de frango, tá? Depende aí como que está a correria aqui, certo? Tudo adaptado aí para minhas necessidades. E aí, para fechar essa refeição de 7h30, é uma refeição mais básica mesmo, com menos aporte nutricional, porque às vezes eu sobrecarreguei demais as da manhã, que é um horário que eu sinto muita fome, e 7h30 eu não estou com muita fome, então às vezes é um momento que eu possa usar menos comida. E às 9h30 da noite, que eu já vou estar eu vou estar chegando em casa, finalizando o expediente,
eu faço uma refeição de 5 claras, 100 gramas de frango e 30 gramas de pasta de amendoim. Então nessa última refeição eu não uso carboidrato complexo, eu venho aí só com a pasta de amendoim, que é uma fonte de gordura, e venho com 2 tipos de proteína. O ovo, né, que tem uma absorção boa, mas quando você coloca alguma coisa junto dele, atrapalha a absorção, e é isso realmente que eu quero nesse horário de 9h30 da noite, porque é onde eu vou dormir e ficar um tempo maior ali sem alimentar, certo? Então galera, essa refeição das 9h30 a gente fecha aí com 5 claras, 100 gramas de frango e 30 gramas de pasta de amendoim, mais uma cápsula de melatonina, mais o meu ZMA e 4 gramas de ômega 3, certo? E antes de dormir, daí 9h30, eu tomo banho, arrumo as minhas coisas para o outro dia, roupa, essas coisas. E aí antes de dormir eu uso um sachê de probiótico, tá? Para me ajudar aí na minha flora intestinal e na absorção dos alimentos. Então é isso, fechamos um dia, parece simples, mas não é. Tem muita gente que às vezes, quando a gente cita uma dieta assim, né, pensa aí, peraí Fábio, mas cadê as frutas? Você vai usar só arroz, só frango, tem a carne uma vez, e você não enjoa, e cadê assim, tipo uma aveia, fibra, essas coisas? Galera, é atleta em 2 semanas de um palco, é outra história, é diferente de pessoas comuns, de dietas montadas pensando em suportes nutricionais, que onde você teria uma redução aí de uma melhora de imunidade, por exemplo, essas coisas. Então a gente utiliza aí os meus multivitaminos para isso, as vitaminas, os manipulados são para isso, para tentar suprir um pouquinho. Não é um negócio que eu fico o mês inteiro, o ano inteiro, então é uma semana apenas. Então é atleta, é outra história. Semana que vem vai mudar para um pouquinho pior, mas pós-campeonato a gente vem introduzindo aí frutas, legumes, mais salada, muitas outras coisas que já tem aí na dieta normal de uma pessoa, certo? Então é isso, não existe mágica, não existe receita do bolo. Ah Fábio, mas você está contando a sua finalização, se o seu concorrente vê, e aí, tá, ok, tranquilo, o que eu acabei de citar serve para mim, basicamente não serve para você, de tipo nenhum serve para você. Tem gente que pode pegar esse mesmo planejamento e fazer ele não ter resultado nenhum, mas pode ser que você tenha resultados também fazendo ele. O intuito aqui é mostrar uma finalização de um atleta, certo? E basicamente vocês que querem mais informações, que querem ter uma evolução de físico, tem que procurar profissionais para te orientar, procurar um personal, procurar um nutricionista, procurar um médico, e essas pessoas vão depender ainda de feedbacks de você. Então, se você chega numa consulta com um nutricionista, ele vira e te pergunta como que foi sua semana, e você não fala o que aconteceu, se você sentiu fome, se você teve algum problema digestivo, alguma coisa assim, não vai render, certo? Então, a gente precisa se organizar dentro do planejamento para dar os feedbacks para os profissionais, para que ele possa entender como que seu metabolismo está, tá? Então, tudo que eu falei pode ser que funcione para você, mas basicamente não vai dar certo. E como eu disse, é uma finalização para um atleta. E agora, fechar a semana aí, as 2 semanas do campeonato, cabeça sempre no lugar, e dar sequência aí para que a gente chegue lá em Belém do Pará, que é o próximo desafio, a Copa Nordeste, que é um aberto nacional, é como se fosse uma Copa do Brasil, e chegar lá bem, mostrar o melhor físico e tentar trazer um caneco, trazer um troféu para nós, certo galera? Espero que vocês tenham gostado, é uma satisfação sempre conversar com vocês e poder de certa forma ajudar, e é isso aí, simbora, fiquem em orações para mim e tamo junto.